Um capítulo que nos faz relembrar o que é o One Piece. Isso foi o conjunto total da obra, uma grande revelação no plot, grandes mistérios sendo revelados, grandes informações vazando pelo mundo afora e o mais importante, nós vemos as aventuras do Chapéu de Palha para chegar numa ilha e acabar encontrando uma grande pirata. E isso tudo combinado com o sonho do Luffy, sendo dito aos seus companheiros numa cena tocante onde vemos toda a sinceridade do capitão em querer realizar uma possível loucura, mas que é o seu grande desejo. Vamos falar sobre o capítulo 1060 de One Piece, que esconde muitas coisas. Mas é tanta coisa que, mesmo lendo 5 vezes, eu acho que eu deixaria a coisa passar. Então a gente vai adentrar o mais profundo lar do Twitter para encontrar mais mistérios sobre esse capítulo, e eu garanto a vocês que tem coisa muito quente vindo aí. Então não se esqueça já de se inscrever aqui no canal para não perder nada sobre esse incrível mangá. E sem perder muito tempo, vamos passar sobre essa capa aqui. Ela tem algumas coisas interessantes, mas nada demais. Primeiro, postura de Zoro sentado é muito parecida com a de Mihawk quando ele está sentado na sua aparição. Nada muito relevante, talvez apenas um pequeno foreshadow do Oda brincando com a situação daquele que será o samurai mais forte do mundo, o espadachim, enfim, dá tudo na mesma coisa. Além disso, vemos a Nami sentada igual a Shaq. Não sei o que isso quer dizer ou o que pode dizer, mas é apenas um detalhe curioso também relacionado à aparição da antiga Imperatriz das Cujas. E também o número 6 na roupa do Chopper. A gente viu que o Sanji teve muitas vezes o número 4 sendo relacionado com ele e acabou que ele teve a 4ª maior recompensa do bando, né? Sendo considerado pelo Zoro muitas vezes o número 4. Então será que o número 6 do Chopper pode dizer alguma coisa com relação à sua recompensa? Com relação a alguma outra coisa? Ou talvez em relação às suas formas? Ele possui 6 formas no total quando ele utiliza a Rumble Ball. Será que a gente pode ver um acréscimo nas suas habilidades utilizando ela? Será que vem alguma coisa nova aí para o Chopper na próxima ilha? Vamos ficar de olho nisso também. Começando com o capítulo, a gente tem a reação dos Mugiwaras em relação ao acidente que aconteceu em Mary Joyce. Luffy diz que é impossível seu irmão ser envolvido em qualquer coisa com o Rei Cobra, porque não faria sentido pela própria personalidade do Sabo e pela ideia dos revolucionários. Eles não são contra os reis, apenas contra os nobres mundiais. Obviamente tudo isso está ligado. O assassinato que o Rei Cobra sofreu, feito por Sabo, e o desaparecimento de Vivi são todos ligados a provavelmente uma coisa em específico, que é em Sama. E nesse momento Luffy enlouquece e pede para ir lá para Alabasta, vamos recuperar a Vivi. Porém, Zoro tenta ser um pouco lógico, mostrando que ela não está lá e que não faz sentido fazer um movimento tão burro agora. Eles não têm pistas para onde ir. O problema é que o Zoro dá o exemplo do Ace aqui, né? E a gente sabe qual foi o destino do Ace. Então, é um momento meio esquisito, mas ele tem um pouco de razão. Caribou, então, ouvindo as coisas pela metade, se surpreende, e a gente mais ainda. Novamente ele está no barco, preso nesse barril, e novamente a gente tem uma grande coisa sendo revelada para ele, que a gente vai descobrir já já e comentar mais um pouco sobre isso. A gente vê eles discutindo sobre ir ou não, e obviamente o mais lógico é não ir, porque se ela está em Mary Joyce, ela com certeza não está bem e vai ser impossível alcançar ela sem passar por pelo menos 3 almirantes e mais todo mundo que o quartel-general da Marinha possui para defender aquele local. Vemos as reações de todos os Mugiwaras falando sobre o quão deve estar sendo difícil para Vivi lidar com tudo isso, e a gente vê que tem quase a confirmação de que realmente tudo está um caos desde todos esses acontecimentos no Reverie desse ano. E o mais curioso é que o Brook já passou por Alabasta e ele nunca ouviu nenhuma descontentação sobre o momento em que ela era governada. Provavelmente aqui pelos Nefertari, né? Já que, assim, conhecendo a idade do Brook, a gente pode ligar ele mais com reis antigos ou até mesmo o Rei Cobra no início do seu governo do que com o Crocodile. Mas fica aí a curiosidade, por onde que o Brook já passou? O cara já teve em todos os lugares
bizarros possíveis. Depois de ser chato com todos eles e impedir os Chapéus de Palha de partir para salvar a Vivi, ou pelo menos tentar, ele é chamado de Demônio Verde, ou Onigashima, que basicamente confirma mais ainda que Onigashima era a cabeça do Wars primeiro, né? Ou não exatamente isso, mas que era de alguma raça de demônios. A gente também vê ele sendo chamado de Mama Verde, relacionado a Big Mom e também a uma planta. E Kaido Verde, né? Simplesmente o mais odiado do bando dos Chapéus de Palha. E o resultado de tudo isso foi a abolição dos Chichibukai, além do Bug, o palhaço, ter se tornado um Yonko, que segundo o Luffy, essa última aí tá toda errada. E realmente a gente vê que foi mais um acaso dele ter sido considerado o líder da Cross Guild, o que por si só já é muito grande, afinal, estar junto com caras como Mihawk e Crocodile já é muito grande, apesar da situação não ter sido exatamente como eles queriam. E Mihawk, na verdade, foi piedoso em manter o Bug ali, podendo levar toda a culpa por tudo que vai acontecer. Ou seja, vamos esperar momentos grandes da Cross Guild e mais ainda do Bug, né? Uma coisa incrível, assim, o palhaço sendo realmente uma estrela. A gente vê a Robin falando sobre nomes familiares que ele poderia gostar de ouvir, que possuem notícias. Quais nomes são esses? Podem ser sobre Shanks, Barba Negra, Hancock, afinal eles sabem sobre tudo isso, porém o Luffy, pro todo fã de One Piece ficar maluco, ele fala que não quer ouvir sobre isso. Como se já não fosse o suficiente o Oda fazer a gente pensar em milhões de coisas, em uma pequena coisa nesse capítulo, ele fala que tem várias outras notícias de nomes familiares. Quais são todos esses nomes? Será que é só o que aconteceu lá em Amazon Lily? Será que tem mais coisa? Será que aconteceu algo mais depois daquele incidente? Será que a Hancock partiu? Né? O que aconteceu com todo mundo? Aonde está Kobe? Provavelmente essa notícia envolve o Kobe também e ele não quer saber, né? Muito provavelmente para afastar a vontade do Luffy de enfrentar o Barba Negra nesse exato momento. O que poderia acontecer no futuro é ele descobrir sobre tudo isso de outra maneira, o que normalmente acontece com o Luffy. O que me deixa curioso aqui é o que a Robin vai ler que a gente não vai saber. Afinal, ela toda fofa fala pra ele que jamais iria querer sobrecarregar ele com informações que iriam definitivamente não só acabar com a mente dele, mas iria deixar a gente, ó, pirado das ideias fazendo teorias sobre o mundo de One Piece. A gente vê novamente o foco se voltando para o Sabo e toda a sua vontade, o jeito como ele leva a vida e os seus desejos. Ninguém mais do que o Sabo quer que sua liberdade seja tomada. Afinal, ele sofreu durante muito tempo em fazer coisas que ele não gostaria, em ser filho de pessoas que eram totalmente contra as próprias ideias de Sabo. Então a ideia dele, o sonho dele era ver um mundo inteiro e contar uma grande história, escrever um livro sobre tudo disso. E nesse momento a gente vê o Luffy criança com os braços abertos, contando seu desejo, dizendo o que ele vai fazer no mundo. E aí vemos carinhosamente o Luffy contando sobre toda essa situação, ou sobre o juramento deles, sobre a irmandade que eles possuem e o sonho dele. Nesse momento vemos um choque, a cara do Sunny recebendo o seu próprio highlight, como se estivesse surpreendendo ou só ouvindo, conseguindo entender aquela situação. Vemos a reação dos Mugiwaras, muito interessante, se eu posso dizer. O Zoro meio que tomando um susto assim, vendo o que você tá falando? O que é isso? Assim como o Jinbe, assim como o Usopp, ele se surpreendendo como se o Luffy estivesse louco naquele momento, até mesmo a Nami falando isso. E o melhor é que a contrapartida disso é que vemos Franky, vemos Brook, vemos Sanji rindo, achando muito engraçado a loucura do capitão deles. Enquanto isso, não só Robin, mas Chopper também ficam surpresos, mas de uma maneira positiva, como se realmente acreditassem que o capitão deles é capaz de fazer isso. Como se conseguissem enxergar a bondade no coração do Luffy.
Infelizmente a gente não tem uma reação muito longa da Robin, que era o que eu mais queria ver, mas é isso, o sonho do Luffy sendo contado para os Chapéus de Palha finalmente. E aqui tem algumas coisas interessantes antes da gente chegar no rosto do Luffy, que eu quero muito falar sobre essa cena em si. Primeiro, vemos o Sop falando sobre a possibilidade disso realmente acontecer, de alguém fazer isso, é zero. E o Luffy diz que para isso acontecer, para ele ter uma chance de fazer isso, ele precisa se tornar o Rei dos Piratas. E para se tornar o Rei dos Piratas, ele sempre citou a liberdade. A liberdade sempre é o ponto de partida pelo qual o Luffy teve a ideia de se tornar o Rei dos Piratas. E para se tornar o Rei dos Piratas, ele pode concluir então o seu sonho final, ou o fim do seu sonho. O que ele quer fazer é um grande mistério. Eu já não sei se é ser o homem mais livre do mundo, se é dar uma grande festa. Eu sei que parece algo muito incrível e dito pelo próprio Usopp que isso é impossível. Não vai fazer diferença ele contar ou não, já que ninguém é capaz de fazer isso. Porém, o Luffy do Chapéu de Palha sempre possui uma carta na manga. A gente vê ele contando para o Chapéu de Palha e dizendo que achou que ele tinha contado antes. Coisa interessante, ele está chegando cada vez mais próximo de tudo ser realizado, de pelo menos ele conseguir se tornar o Rei dos Piratas, e que isso pode fazer ele chegar aonde? Nesse sonho final dele. Isso significa então que ele só contou para 3 pessoas: o Shanks, Ace e Sabo. Curiosamente, o Shanks contou para o Rayleigh, então nesse momento algumas pessoas sabem desse sonho: o Chapéu de Palha, os irmãos dele, Shanks, Rayleigh e Caribou, né? Muito interessante isso tudo. A gente já vai falar sobre isso, porque eu não sei o que pensar. Quando o Oda fez isso, eu acho que tenho quase certeza que foi de propósito. E a reação de todos foi igual. Foi todos eles rindo, porém com uma curiosidade. O Shanks possuía algumas lágrimas em seu rosto, e como foi dito pelo próprio Shanks, o que ele disse para o Rayleigh é que as mesmas palavras ditas por Luffy também foram ditas pelo seu capitão. Algo muito icônico, né? A gente já sabia sobre isso, mas vimos que o Roger tinha contado para toda a tripulação o seu verdadeiro sonho, e parece que alguém conseguiu carregar essa vontade, a vontade herdada do Capitão Roger. E aí nós vemos a cara do Luffy tranquilo, sorrindo e falando sobre isso. Um momento muito tocante dos Chapéus de Palha, todos eles juntos se comovendo e rindo e se divertindo. Um momento de paz que a gente não tinha fazia muitos anos. Para eles, podem passar alguns dias, podem passar 15 dias para acontecer uma guerra e eles terem um momento mais impactante de toda a obra na vida deles. Mas para nós, que lemos isso há tanto tempo, foram anos esperando e vendo acontecer toda a caminhada do Chapéu de Palha e seus companheiros até esse momento, onde ele revela o seu sonho e nos mostra também que cada vez ele está próximo de alcançar ele, ou pelo menos de tentar. A tranquilidade no rosto de Luffy de saber que sua jornada está chegando ao fim, e a gente deve aproveitar cada momento, pois infelizmente isso tem que acabar em algum momento e a gente está chegando nesse momento. O que me faz pensar também que o Usopp é um grande impostor, porque por que ele tá falando pro Luffy que isso é impossível? Primeiro ele não defendeu o Luffy sobre o negócio da ult, agora isso, o Usopp perdeu completamente a moral depois do arco de Wano, hein? O que tá acontecendo com ele? Oda make Usopp great again. A gente vê o Jinbe morrendo de rir falando sobre a loucura de estar num bando e estar com um capitão tão problemático que possui um sonho que é basicamente impossível. E a gente vê a risada do Luffy se divertindo com toda essa situação. O Chopper chorando e ficando feliz pelo sonho do seu capitão ser um sonho tão incrível e provavelmente por isso que ele é tão impossível. Além de ver a Nami falando que isso é tão ele. Afinal, quem iria querer algo tão maluco que é dado como impossível senão o próprio Luffy? E voltamos a um momento um pouco sério que já é cortado com a situação no Novo Mundo. Mas vamos lá, aonde está o último Road Poneglyph? A gente vai fazer um outro vídeo separado para isso, porque é um assunto bastante importante, né? Afinal, é o último para completar uma jornada.
então a gente vai falar sobre ele melhor em um outro vídeo, para também falar sobre a próxima ilha depois dessa de gelo, porque essa aí aguarda uma outra coisa, eu já vou falar sobre isso. Então vamos ao momento mais curioso do capítulo, por que o Caribou está no bando, né? Por que ele está lá junto com eles e como que ele ouviu o sonho. Se ele vai passar alguma informação para um cara que muito pode ser o Barba Negra, então quer dizer que o sonho do Luffy pode ser revelado pelo Caribou. Eu acho isso muito improvável e muito injusto com todos nós. Talvez ele seja revelado de uma maneira sutil que a gente não consiga perceber, o Oda gosta de fazer esse tipo de coisa, mas eu acho que também pode ser uma revelação muito grande feita por ele. Vamos esperar, eu acredito que isso não vai acontecer porque é algo muito forte, é o sonho final do personagem principal. Imagina ele sendo revelado por um personagem que até agora não fez muita coisa. Teve uma pequena participação, mas ele está sendo levado desde a Ilha dos Tritões até agora. Então ele ainda vai ter o seu momento. E vamos para o Novo Mundo, o que aconteceu e a ligação de Sabo, o Imperador das Chamas, para o reino Kamabaka, e vamos ver a ligação, o que eles falam e o que está acontecendo no reino Lulusia. Curiosamente, um dos países que se rebelou durante esse momento do Reverie, uma situação muito complicada no mundo está acontecendo, e foi um esconderijo perfeito para o Sabo. E a gente vê a reação dos Gorosei falando sobre esse reino, sobre isso acontecer logo agora e sobre ser o destino, ser um homem azarado. O que dá a entender que o que vai acontecer agora não foi por conta do Sabo estar lá, mas sim por conta de que já ia acontecer, já era o destino daquele país, e a gente vai comentar sobre isso já já. E, dando o fato de que já ia acontecer, a gente pode também considerar que os outros reinos, além de Lulusia, os outros 7 reinos que possuem esse nome da Revolução das 8 Nações, também serão alvejados e serão apagados do mundo. E aqui tem alguns detalhes interessantes. Primeiro, a gente vê a cara do Sabo e a cara do Dragon, uma situação muito interessante. Afinal, Sabo supostamente teria matado o Rei Cobra, o que de fato não aconteceu. Mas a gente vê algo estranho no Sabo. Sua expressão, o jeito com que ele está sendo desenhado, toda aquela situação, aquela cena está acontecendo, mostrando que ele está desesperado, assim como foi falado pelos marinheiros. E enquanto ele cita o que aconteceu em Marejoice, o que ele viu, aquilo deveria ser um sonho, não era possível ser real, era algo inacreditável. E no Novo Mundo, no reino Lulusia, a gente vê o céu escurecendo, nuvens aparentemente, mas na verdade não é isso o que está por vir, é algo muito maior. Algo que está para mudar o destino daquilo que nunca existiu. Enquanto vemos a reação do rei e da princesa sobre serem capturados e perderem a liberdade deles de mandarem no reino, o que é um pouco curioso, a gente vê toda a situação, não só de Sabo, mas de Im-sama reaparecendo depois de tanto tempo. A gente vê um reino sendo marcado com um movimento suave, parecendo uma mira. Agora, do que? Vamos discutir isso agora. Sabo, novamente nervoso e parece falar gritando, diz que na sala do trono vazio, no castelo Pangeia, eu pensei que não havia um rei do mundo. Porém, a sala do trono vazio não estava vazio. Ou seja, Sabo viu e passou a informação mais crucial de todo o One Piece. Aquilo que não deveria existir, aquilo que era improvável, até mesmo impossível, existe. E é curioso, né? Ninguém pode ser tão perigoso para o mundo quanto alguém que ninguém sabe que existe. E essa é a maior verdade sobre o Im-sama. Ninguém sabe que ele existe. E nesse momento, a luz no céu aparece no reino Lulusia e nós vemos 16, exatamente 16 raios, lasers, eu não sei o que é isso, não tenho como confirmar, porém 16 caindo do céu e destruindo completamente o reino Lulusia. Vamos falar sobre o que está em volta para depois falar
no porquê esse 16 é importante. A gente vê no céu a situação sendo criada, aquela escuridão toda e todas as pessoas olhando aquela grande sombra que estava por lá. Porém, uma coisa é interessante aqui. Em nenhum momento o Sabo é mostrado como estando ali naquele reino. Em nenhum momento a gente vê pessoas perto dele e nós vemos quando ele está olhando, ele não está olhando para cima, ele parece que está olhando em algum lugar no horizonte, como se ele estivesse vendo aquilo. Então talvez Sabo não tenha sido atingido e é a melhor maneira de confirmar que ele continua vivo. Diz aí sua opinião aqui embaixo se ele estava ou não durante o incidente que fez o Reino Lulusia dar como nunca tendo existido. No momento, eles dizem que para o time de vigilância eles não devem detectar nada de anormal, porque não tem nenhuma informação sendo interrompida, porque o Reino de Lulusia nunca existiu, ele nunca teve nenhuma notícia. E a gente vê algumas coisas interessantes novamente voltando, além do olho de Im-sama completamente sombrio, né? Ele tem um design completamente diferente do que o Oda tende a fazer, é bem dark, e é bem interessante e isso foge um pouco do padrão de One Piece. A gente vê algumas coisas interessantes, como esse fato de terem caído exatamente 16 raios, eu já vou explicar por quê. Além disso, a gente também tem o fato da explosão se parecer um pouco com um chapéu de palha. Eu vi algumas pessoas falando sobre isso, não sei se concordo. Diz aí, será que tem a ver com toda aquela criação do bagulho de Skype lá, daquele povo que o Enel encontrou e tudo mais? Então vamos lá, a quantidade de coisa que liga o Im-sama ao Enel e ao Doflamingo é absurda, cada vez é mais, e essa situação mostra que isso aumenta cada vez mais. Imagina algo que cai do céu e simplesmente destrói alguma coisa, porque aquela coisa não pode estar viva. Curioso, mas é aqueles que mandam no mundo. Algumas coisas a serem faladas aqui. Im-sama é diretamente alguém que impede o sonho de não só o Luffy, não só a Robin, mas também a Nami. Sim, e a gente tem alguns detalhes interessantes. A Nami possui o sonho de desenhar um mapa do mundo inteiro, e para isso ela tem que viajar o mundo inteiro. Porém, se alguém consegue apagar reinos completamente, ela não pode conhecer essas ilhas, então ela não consegue desenhar com perfeição o mundo inteiro. Uma curiosidade é que a primeira recompensa da Nami também foi 16 milhões de berries, um número que obviamente está ligado com essa situação toda de Im-sama, ou pelo menos daqueles que podem ser considerados deuses. E vamos lá que tem muita coisa a ser falada ainda. Primeiro, essa cena é algo que faltava em One Piece, a sensação de medo, de ter algo que é mais forte do que tudo que a gente viu anteriormente. Algo que simplesmente pode destruir uma ilha. Algo também podendo ser conhecido como Uranus, né? A gente já sabe um pouco dessa situação, mas a gente não vai falar muito sobre nesse momento, porque eu acho que não tem o que dizer sobre, eu acho que é bem claro que isso pode de fato ser Uranus. Primeiro, a gente vai falar sobre a situação da Arca de Maxim que o Enel fez. Contando todas as ligações entre não só Skype e essa saga final, mas Enel e Im-sama, a gente sabe que esse lugar que o Enel está pode ser o lugar que contou toda a história do mundo antigamente. E pode ser o lugar que Im-sama utilizou para saber de tudo isso, saber a verdadeira história. Também o olho de Im-sama é curioso, tem muita gente achando que tem relação não só com aquele momento dos fogos que a gente vê, e a gente vê um formato parecido com o olho de Im-sama, mas também um momento, se você olhar a silhueta do olho, parece também um negócio de Enies Lobby. É cada coisa bizarra e a gente sempre tem que esperar coisas malucas vindas de One Piece, né? Mas eu acho que o pessoal foi um pouco longe demais. Enfim, eu vou deixar a cena passando aí, se eu lembrar de botar na edição. Mas eu vou lembrar de botar ela aí pra você ver que realmente parece que tem um olho olhando aquilo tudo e pode significar que Im-sama vê tudo. Ela sabe que tudo está acontecendo em cada lugar como se fosse um ser onisciente e onipresente.
Agora vamos para a questão dos 16. Por que esse número é tão importante? Além de estar ligado com a Nami de alguma forma e a gente podendo ter aí o momento dela acontecendo, existem algumas coisas interessantes. O momento em que o Doflamingo utiliza o seu golpe, a gente vê que ele utiliza 16 das balas sagradas, assim como as 16 badaladas do sino. E eu vi aqui que procuraram em algum momento na... Meu Deus do céu, foram muito longe. Mas enfim, na tradição hebraica, o número 16 é escrito de uma forma diferente para evitar escrever o nome de Deus, o que é proibido. E aqui é algo muito bizarro, é muito detalhado e é muito sutil o detalhe para querer mostrar esse tipo de coisa. Se for por querer, é algo muito forte e que mexe com uma camada muito profunda em One Piece. Você mostrar que um número pode significar alguma coisa que muitas pessoas vão deixar passar despercebidas é muito grande. Eu acho isso muito interessante sobre todo o mangá. E deve ter mais, é só que a gente não sabe ou não viu ainda. É muito detalhado, é muito curioso a maneira com que o Oda cuida de One Piece. Eu acho muito incrível. Então vamos continuar agora o capítulo. Já falei todos esses detalhes super interessantes que eu acho muito curiosos, e a gente vê o Chapéu de Palha se aproximando numa ilha bastante interessante. Uma coisa é que vemos que a ilha foi completamente dizimada, não sabemos onde está Sabo, e a gente tem relatos de maremotos e tsunamis e tudo mais. Isso é uma arma que consegue mexer não só com o céu, através do céu atingir o mar ou a própria terra. Muito interessante, dá para criar algumas teorias baseadas nisso, mas eu não vou me alongar mais ainda nesse vídeo sobre essa situação de Im-sama e Uranus. A gente vê todos eles conversando sobre o frio, sobre a próxima ilha ser uma ilha de inverno, e uma curiosidade sobre as ilhas de inverno é que muitas vezes temos coisas interessantes sendo reveladas. Não só a gente viu o verdadeiro nome de Goldie Roger sendo revelado, mas também vimos Vegapunk ser ligados com, por exemplo, a ilha em que Frank ficou no time skip, ou a ilha de Pankazar, com todas aquelas construções, até mesmo a fruta de Kaido que foi clonada. Então, depois de toda essa comoção, de estar tendo grandes situações ali, a gente vê um lugar em que está uma criança. O Zoro corta aquele lugar, que é um pouco diferente, ele conseguiu cortar. E no momento em que o Luffy e o Chopper saem voando para tentar... O Luffy para tentar salvar o Chopper, ele foi junto. A gente vê a criança sendo expurgada. Então vemos que é a Jerry Boney, a devoradora ou a Glutã. E ela possui uma recompensa de 320 milhões de berries. Uma pessoa que está ligada com grandes mistérios do mundo, com o que aconteceu com Kuma, e talvez a responsável por termos uma ilha que vai revelar quem é Vegapunk. Diz aí nos comentários o que você acha. Esse review ficou longo demais, eu vou ficando por aqui. Se você gostar, deixa seu like, seu comentário, se inscreve aí no canal. Vamos acompanhar esses próximos capítulos, porque o Oda, depois do arco de Wano, ele está on fire.